Sigmund Freud, Jacques Lacan, dois gigantes que, basicamente definiram a psicanálise. Mas num mundo que está sempre correndo atrás de respostas rápidas, de soluções imediatas, o que será que as ideias deles ainda têm para nos dizer? A gente vai ver como conceitos que eles criaram não são só coisa do passado, não. São, na verdade, ferramentas superpotentes para a gente decifrar o nosso presente e, quem sabe, o futuro da mente humana. Então, bora lá. O nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com um diagnóstico do nosso tempo, desse mal-estar que paira no ar. Depois, a gente volta para os fundamentos de Freud, para entender a base de tudo. Na sequência, a gente mergulha na releitura genial que Lacan fez, vê como ele transforma a ideia de sintoma e, por fim, a gente projeta um olhar para o futuro da psicanálise. Para a gente começar, é preciso entender o chão que a gente pisa. Nós vivemos numa cultura da performance. É preciso render, produzir, ser feliz o tempo todo. E qualquer sofrimento? Bom, a gente medicaliza, busca uma solução rápida, imediata. É bem nesse contexto de pressão que acaba gerando novas formas de sofrer, como as compulsões, as depressões. É aí que a psicanálise encontra um lugar muito potente, porque ela vai na contramão de tudo isso. E olha, essa ideia não é de hoje. O próprio Freud, lá em O Mal-Estar na Civilização, já apontava para essa tensão, sabe? Entre o que a gente deseja e o que a cultura cobra da gente. O Lacan vai e retoma isso para nos lembrar que o sofrimento psíquico muitas vezes nasce justamente desse embate, desse conflito entre o desejo singular de cada um e as exigências esmagadoras da vida em sociedade. Agora, vamos para as ferramentas que o Freud nos deixou. E é importante dizer, ele não só descobriu o inconsciente. Ele foi além, ele criou um método para escutar o que esse inconsciente tem a dizer. E com isso ele estabeleceu os pilares que sustentam a clínica psicanalítica até hoje. São insubstituíveis. Foi o Lacan, lá no seu Seminário 11, que organizou o pensamento freudiano em torno desses 4 conceitos que são chave. Primeiro, o inconsciente, essa instância que se manifesta nos nossos sonhos, nos nossos atos falhos. Depois, a repetição, aquela força que insiste, que faz a gente reviver os mesmos padrões, muitas vezes sem nem perceber. Aí vem a transferência, que é esse laço único, essa relação especialíssima que se estabelece com o analista. E, por fim, a pulsão, essa energia vital, essa força que nos move e que, vamos ser sinceros, a gente não controla muito bem. E aí fica a pergunta, se o mundo mudou tanto desde a época do Freud, como é que a teoria dele ainda faz sentido? Bom, a resposta para essa ponte, para essa conexão entre o clássico e o contemporâneo, tem nome e sobrenome. Jacques Lacan. O que o Lacan fez foi genial. Ele não quis jogar Freud fora. Muito pelo contrário. O lema dele era um retorno a Freud. Mas um retorno com as lentes da sua época, principalmente a linguística. Ele vai propor que o inconsciente não é um porão escuro e caótico, não. Ele tem uma lógica, uma estrutura própria. Para a gente entender Lacan, a gente precisa pegar bem esse conceito aqui, o significante. Pensa assim, uma placa de pare significa uma coisa só. Parar. Já o significante é diferente. Uma palavra como amor ou justiça, o significado dela desliza. Não é o mesmo para todo mundo. E o que o Lacan diz é que nós, como sujeitos, somos isso. Somos representados por essa cadeia de palavras, por esses significantes. A gente não tem uma essência fixa. A gente se constitui nessas relações simbólicas. E aqui a gente chega na frase mais famosa do Lacan, talvez a sua maior contribuição. A ideia de que o inconsciente funciona com as mesmas regras da linguagem, com metáforas, com deslocamentos. Isso muda tudo. Significa que nossos desejos, nossos medos, nossos sintomas, eles não são aleatórios. Eles se articulam numa espécie de gramática muito particular, que a análise ajuda a decifrar. É por isso que a gente vê esses esquemas, esses diagramas na obra do Lacan. Ele buscava uma formalização, quase uma matemática da mente, para mapear essas estruturas. Para ele, o inconsciente não era um caos a ser interpretado de qualquer jeito, mas sim um sistema com uma lógica rigorosa que precisa ser desvendada. Tá, mas e o sintoma? Como é que essa visão linguística toda muda o nosso jeito de olhar para algo tão central na clínica? A gente vai ver agora como essa ideia evolui de Freud para o Lacan. Olha que interessante essa virada. Para Freud, o sintoma era uma espécie de acordo, uma formação de compromisso entre um desejo e uma proibição. Já o Lacan dá um passo além. Ele diz, o sintoma é mais que isso, ele é uma mensagem cifrada. É uma fala amordaçada que está ali, insistindo para ser escutada. O Lacan vai bater muito nessa tecla. Tudo que aparece numa análise, seja uma angústia, um tique nervoso, até uma dor no corpo, tudo isso faz parte do discurso daquela pessoa.
O sintoma fala. Ele não é só um problema que a gente tem que eliminar, mas sim uma verdade daquele sujeito, uma verdade que precisa ser escutada e decodificada na sua total singularidade. Então, depois de tudo isso, qual é o lugar da psicanálise hoje? E qual o seu futuro? A sobrevivência dela, curiosamente, não está em se adaptar às modas, mas em se manter fiel. Uma fidelidade criativa a um princípio ético que é a sua espinha dorsal. O futuro da psicanálise não depende de criar novos manuais ou protocolos. Depende, isso sim, de sustentar seus pilares. Primeiro, a ética do desejo, que é resistir a essa pressão social por adaptação e normalidade. Segundo, uma formação sólida e contínua para o analista. Terceiro, uma releitura constante dos conceitos, mas sem abrir mão do rigor. E por fim, transmitir a psicanálise como o que ela é, uma experiência única para cada um e não uma técnica que se aplica igual para todo mundo. E aqui, talvez, esteja a coisa mais subversiva da psicanálise. Num mundo que quer o tempo todo nos encaixar em padrões, em caixinhas, a psicanálise oferece um espaço raríssimo. Um lugar onde a verdade mais íntima, mais particular de cada um, o seu desejo, pode finalmente ser escutada e validada. E é a partir daí que se torna possível inventar novas formas de existir. E é essa reflexão que fica. No meio de tanta pressa, de tanta busca por alívio imediato, o convite que a psicanálise faz para uma pausa, para uma escuta atenta e profunda de si mesmo, talvez esse convite não seja apenas valioso, talvez ele seja absolutamente necessário.